O Delta para mim foi uma escola, porque assim, eu não tinha tido aquela experiência de técnicas, né, exercício, era um grupo muito disciplinado. Então, daí logo em seguida a gente fez Toda Nudez, que era um espetáculo feito para ir para o Festival de São José do Rio Preto, que era um dos melhores festivais que estava rolando. Aí a gente estreou no Ouro Verde, 4 anos em cartaz e sucesso absoluto, foi consagrado assim. Eu costumo dizer assim que o teatro é o meu movimento e a terapia é a minha missão. Eu sou as duas coisas, eu sou uma atriz e sou uma terapeuta integrativa, porque uma coisa é integrada à outra, uma ação ajuda a equilibrar a outra. E o teatro ele veio já impregnado em mim, como eu disse, deve ser de uma outra vida, porque eu não tinha ninguém, nenhum artista na família, então isso já veio comigo e me traz essas mulheres que se tornam, a Ruth principalmente. Eu falo que depois da minha mãe, assim, a Ruth foi uma coisa mágica que aconteceu. E a gente tá num lugar muito classista, conservador, que invisibiliza mesmo. E assim, eu sou uma mulher preta, retinta, e a gente sabe que tem essa nuance, né? Essa cultura do embranquecimento, e que não dá pra gente fazer de conta que não existe. Que existe. E aí, assim, houve avanços. Agora, quando eu cheguei aqui, bem deslumbrada mesmo, mas dentro do meu estilo, que eu já cheguei aqui toda colorida, com as minhas tranças, com os meus saruel, porque o movimento negro de Londrina era bem intenso, né? Então a gente já vivia todas essas... Nossa, ouvi coisas assim, tipo... menos com a sua risada, menos com essa roupa, menos... se eu tivesse tirado, se eu tivesse me diminuído, agora parecia que eu ia estar copiando, porque agora até japonês usa dread, todo mundo usa saruel, as lojas são coloridas, mas assim, até isso, sabe, tinha isso aí, menos, seja menos você, menos. E é aí que eu acho que eu falo que mora a resistência, que às vezes a gente precisa resistir para ver o avanço. Atriz, uma das mais aclamadas da sua geração, contadora de histórias, ativista, produtora. Geisa Costa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É muito legal estar aqui com você. E a primeira pergunta, quando que o teatro começou na sua vida? Olha, eu comecei a fazer teatro... Meu primeiro curso de teatro foi na primeira turma da Departamento de Cultura de Londrina. Na verdade, eu sempre quis ser atriz. Não sei de onde veio isso, porque eu nasci no interior do Paraná e eu não tinha nenhuma referência, né, de teatro, de cinema, tanto que eu não tive grandes sonhos de atriz de hollywoodiana. Qual cidade que você nasceu? Eu nasci em Nova América da Colina. Eu falo que é o Paraná que o Paraná não conhece, que fica ali no Norte Velho, entre Cornélio Procópio, Açaí, 60 quilômetros de Londrina. Então eu sou aquela garota da lavoura, né? E eu sempre quis ser atriz. E o que a gente tinha de referência era aquele cirquinho, sabe? Aquele cirquinho que chegava de vez em quando na cidade, com o palhaço gritando, com a criançada atrás. Era essa a minha referência de artista que eu tinha. Mais nada. E, na verdade, a princípio, eu queria ser bailarina, por causa daquela menina que amarravam pelo cabelo e rodopiava, que tinha nesse circo. E a gente reproduzia tudo que a gente via no circo, o rola-rola do palhaço, as brincadeiras, era o que a gente tinha. E nos domingos a gente fazia, então, colocava uma lona e tudo que a gente via no circo a gente reproduzia. Eu fui para Londrina aos 13 anos, saí daí do interior, fui para Londrina. E foi quando me foi apresentado o mundo mesmo, né? O asfalto, o elevador, a cidade grande. Isso em que ano? Isso foi em 70, 80, anos 80.
Anos 80. Então eu fiz essa descoberta, eu tive que fazer essa descoberta, essa caminhada toda sozinha, né? E curiosa como eu era, eu digo que eu sempre quis saber o que tinha atrás da montanha. E atrás da montanha sempre tinha uma outra montanha, que era a referência que eu tinha do meu pai, pegar o cavalo, sumir atrás da montanha, e eu ficava pensando o que tem atrás da montanha. Ou seja, você queria novos horizontes. Então eu trouxe isso para a vida, que eu acho que cada descoberta é uma montanha que a gente atravessa. E Londrina para mim foi uma dessas montanhas que eu descobri, que assim que eu chego, eu falo que era assim, eu brinco que era assim, eu e a Juba Marruá. Eu e a Juba Marruá, porque assim, tudo para mim era, nossa, eu era interiorana mesmo. E você chegou numa cidade efervescente, acho que 80, 90, depois... 90, onde tudo acontecia ao mesmo tempo. Era incrível. Nossa, tudo acontecia, era festival, eram os grupos, era festival, sabe, o pessoal se preparando para apresentar no Ouro Verde, que era o maior teatro, e para ir para os festivais. Então eu ficava assim, meu Deus, tudo era tudo era uma descoberta. Enfim, eu fui atrás, na verdade o primeiro curso que eu fiz foi um curso do Jaime Barcelos, que eu fiz por correspondência, que eu encontrei numa revista. E aí eu fiz esse curso escondido, inclusive, porque eu trabalhava, né, cuidava de criança e tudo, a gente se pegasse você lendo. Então eu fiz, aí foi a primeira referência que nossa. Na verdade, quando eu vi pela primeira vez uma TV, que foi lá no interior ainda, que colocaram uma TV na praça, um pouco antes de eu sair. Para quem não tinha TV, a gente começou a ver aquela TV e a primeira novela que eu assisti foi Irmãos Coragem e A Escrava Isaura. Aí depois eu fui vendo essas mulheres pretas, que quando eu vi a Ruth de Souza, Neuza Borges, Zezé Mota. Então, essas foram as minhas primeiras referências, principalmente a Ruth de Souza. E aí, quando chega em Londrina, explorando, né, nessa minha descoberta, eu descobri o primeiro curso da Secretaria do Departamento de Cultura, e foi onde fui fazer o meu primeiro curso, que estava ali o Mário Bortolotto. Só gente boa, né? Timaço. Mário Bortolotto era a primeira experiência de todos nós, assim. Enfim, eu fazendo esse curso, eu trabalhava na casa da Ieda, porque eu fui trabalhar de doméstica mesmo, né, que era o que tinha. A Ieda era uma bailarina que tinha um espaço Adanac, que era um espaço de dança, um espaço cultural, e ela era parceira do Grupo Delta. Nessa época, o Grupo Delta e o Grupo Proteu eram os protagonistas assim, do Paraná, né? Nem me passava pela cabeça que um dia eu pudesse. Eu nem sabia direito como que rolava. Era um outro universo para mim. E aí, trabalhando na casa da Ieda, nessa época o Delta estava montando Gota d'Água. Estava montando Gota d'Água e eu lá no curso do departamento, que era dirigido por um catalão, o professor Sapeiras. Aí o professor Sapeiras faleceu e a gente ficou uma turma esperando o que ia acontecer com aquela turma, né? Secretaria resolvendo o que ia fazer. E aí, Ieda, muito atenta ao meu jeito de ser, ela falou assim, peraí, eles estão montando Gota d'Água, tem lá minhas bailarinas, todas brancas, uma japonesa, tem... E no Gota d'Água não tem um preto, não tem uma mulher preta, gente. Olha onde se passa essa peça. Vou falar com o Teodoro, né? Fui falar com o Teodoro para fazer um teste comigo. Aí fui fazer o teste, passei no teste e fiz Gota d'Água, que foi a primeira peça com esse monstro sagrado que era o Teodoro.
com todas essas pessoas que estavam muito além da minha vivência, que para mim tudo era uma descoberta. Eles já eram todos professores do cursinho, psicólogos, enfim. E eu ainda naquela descoberta. E o grupo, como você falou, já era um grande grupo de Já era um teatro, grande- não só reconhecido no Paraná ou na É. cidade, mas como no mundo praticamente, né? Alguns países e tudo, né? E nesse momento, era ali, a gente ouvia ali Tetê Espíndola, Itamar Assunção, estava tudo concentrado nesse momento, né? Enfim, fui fazer o Gota d'Água, estreiei no Ouro Verde, que era o maior teatro. Você nem sonhava, né, que isso pudesse acontecer. Nossa, Foi um nem presente nem me mesmo. passava pela cabeça. Eu fico assim, sou muito agradecida por esse olhar da Ieda, né? Porque geralmente tem aquela, ai, é uma empregada que trabalha comigo, cuida dos meus filhos, já cuidou da minha mãe, já cuidou, mas ninguém percebe a necessidade de pagar um cursinho, mas ela já viu minha alma, como ela disse, já vi tua alma artística. E aí foi quando tudo começou. Aí depois de Gota d'Água, logo em seguida já veio Toda Nudez Será Castigada. E é isso que eu queria falar, de Toda Nudez. Que aí você ganhou o mundo, Que né? daí, Vamos falar assim? Nossa, daí bora projetar. Como que foi Porque- fazer esse texto aí tão potente? Claro, você já estava um pouco mais... Tinha mais experiência, vivência de palco e tal. Aprendi tudo aí. O Delta para mim foi uma escola. Foi uma escola, porque assim, eu não tinha tido aquela experiência de técnicas, né, exercício. Então era um grupo muito disciplinado, sabe? Era muito disciplina. E então, daí logo em seguida a gente fez Toda Nudez, que era um espetáculo feito para ir para o Festival de São José do Rio Preto. A pretensão era essa, que era um dos melhores festivais que estava rolando. Aí a gente estreou no Ouro Verde, 4 anos em cartaz. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto, foi consagrado, assim. Uhum. E depois veio a turnê. E como é que foi essa experiência viajando aí para algumas Então, cidades? Se não me engano, México, Portugal, Estados Unidos e Nova York. Então, nessa época, vieram 3 olheiros. Nessa época a gente já tinha viajado bastante. Enfim, só aqui para Curitiba eu já tinha vindo várias vezes com uma peça. E tinham 3 olheiros que vieram para o Brasil. Só que eles vieram Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, ver os espetáculos que estavam em cartaz. Aí o Inacem mandou uma fitinha, a gente não tinha o material, mandou uma fita até mal gravada assim, mandou para o Inacem, e a gente foi aprovado através dessa fita. Aí fomos Nova York primeiro, né? Aí teve essa extensão. A gente chegou em Nova York, eu já estava assim, esperando e tudo, tinha outdoor, mas porque as minhas fotos, eu fazia ali as 3, eu fazia a daminha no final, que era uma cena linda, com os seios nus, né, para aquele momento, e essa nudez para mim foi toda uma preparação, porque eu era muito tímida. Para mim foi um enfrentamento e foi uma libertação, sabe? Que teve seu preço depois, mas para mim foi uma libertação, assim. E a nudez, ela era um espetáculo que ela apresentava um nu muito bonito, muito plástico. Ela era toda plástica, né? Desde figurino. E então as fotos que saíram nos cartazes, no cartaz e nos bilhetes, era essa foto das daminhas. E quando a gente chega em Nova York, o pessoal já estava esperando, a gente já estava bem famoso nesse momento. Então nós ganhamos uma extensão para Porto Rico, México, né, porque foi muito bom. Porto, né, em Portugal. E depois a gente foi para Fitei, né, Festival da Fitei, Porto. E, enfim, ainda tinha mais uma extensão aí quando o Teodoro, que a última apresentação foi em Portugal, que foi quando ele voltou e foi quando ele faleceu, né? Mas foi 4 anos de
intenso. De muito aprendizado. De muito aprendizado. Então, eu acho que o Delta foi a minha escola. Aí, como você falou, um novo horizonte. Como que surgiu a vinda para Curitiba? Você já vinha para cá com as peças, claro, mas como foi? Não, a minha sede agora vai ser Curitiba. Como surgiu isso? Na verdade, eu não planejei vir para Curitiba, não. Porque quando a gente voltou de Portugal, eu ainda fiquei. O grupo veio antes, veio na frente, e eu fiquei ainda mais uns dias. Não que eu quisesse ficar, até queria, mas assim, eu estava com a Dani, que a Dani acabou perdendo a nossa passagem, e a gente acabou ficando mais um pouco. Eu acho que nada é por acaso. Ainda fiquei lá, assisti a festa de São João. Ficou aonde? Em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. Aí, quando eu volto, o Theo já estava quase que partindo, assim, foi questão de dias. Isso mexeu muito comigo. Eu fiquei muito sem chão com a partida dele. Porque o Theo, para mim, era uma espécie, assim, de amparador, sabe? O Theo, ele era essa figura... Ele era muito chique, muito fino, muito, muito sábio, mas ele tinha também essa sabedoria, esse equilíbrio. E ele prestava muita atenção em mim. Eu era tão tímida que eu mal falava com ele. Mas eu sabia que ele estava sempre me observando e me protegendo também dos ataques, sabe? Ele sempre dava um jeito de me proteger. Então eu já não vi mais como atriz do Teodoro. Agora eu era a Geisa autônoma, né? Sozinha. Então aí a recepção e o tratamento já foi outro, né? E aí que tô até agora nessa batalha, nessa né? batalha. Mas que já chegou, com certeza, cheguei, uma atriz reconhecida. E já fiz várias... eu trouxe essa história na mala, que também com certeza incomodou muita gente, né? Porque parece que você ocupa um lugar, Cícero, parece que a gente não merece estar naquele lugar. Essa invisibilização, esse apagamento de alguns... parece que a gente não merece ocupar algum lugar. Porque daí, com o tempo, você começa a ouvir, as pessoas começam a verbalizar, está se achando. E depois eu penso, por que a gente não pode se achar também, né? Por que a gente não pode se achar? E eu, por muito tempo, fiquei explicando para as pessoas, não. Isso que você me perguntou agora há pouco, não tinha aquele deslumbre. Eu ficava tentando assim, não, gente, não é... Era muito mais relax se eu não me importasse, se eu... Sabe, tô me achando sim, a gente tem que se achar assim, né? Claro que sim. E você tem um respaldo, você já veio com uma história, né? E nessa de explicar, você acaba meio que atrasando a sua trajetória, mas foi bom estar, porque com o tempo a gente vai descobrindo por que você está ali, não é por acaso. E você, quando que você percebeu que o teatro ou as artes, né, ou as artes cênicas, né, enfim, era um ofício? Porque a Fernanda Montenegro fala disso. O teatro é um ofício, né? Um dia após o outro, é uma conquista a cada novo passo, a cada novo empreendimento. Eu costumo dizer assim que o teatro é o meu movimento e a terapia é a minha missão. A terapia holística é a minha missão. E eu não sou uma atriz eu não sou uma atriz, eu sou as duas coisas. Eu sou uma atriz e sou uma terapeuta integrativa, porque uma coisa é integrada à outra. Uma ação ajuda a equilibrar a outra. E o teatro, ele veio já impregnado em mim, como eu disse, deve ser de uma outra vida, porque eu não tinha nenhum artista na família. Então isso já veio comigo. E me traz essas mulheres que se tornam... A Ruth, principalmente, a Ruth era minha... Eu falo que depois da minha mãe, assim, a Ruth foi uma coisa mágica que aconteceu comigo, porque quando a gente fazia a temporada no Rio, a primeira apresentação que a gente fazia era para a classe. E quem era a classe? A classe era o pessoal que a gente vê na televisão. Só que a Ruth, nós fomos levados, porque ela é amiga do Teodoro, nós fomos levados até a casa dela. O Theo falou, se arrumem bem hoje, que hoje vocês vão conhecer a Ruth de Souza, ela é minha amiga. E imagina, era aquela mulher que eu vi naquele quadradinho, primeira vez, lá no interior, que para mim era muito distante.
E aí a gente se arruma, a gente sempre se arrumava muito quando ia sair, se produzia, e fomos para casa dela. E a recepção, ao ver Ruth de Souza? Meu Deus, eu fiquei assim, eu já era tímida, eu falava pouco. Quando eu vi a Ruth de Souza, me passou toda uma história da minha infância, ela não tinha nem ideia. Aí a gente sentou na sala, assim, todo mundo sentou, todo mundo ansioso para falar com ela e tal. E eu fiquei sentada só olhando pro rosto dela, assim. Aí ela olhou para mim, e ela me olhava, ela conversava e me olhava, conversava e me olhava. Aí ela perguntou assim, e você não fala nada? Eu falei, tô escutando, tô só escutando. E ela não tirava o olho de mim. Enfim, depois desse encontro, a gente trocou endereço e nunca mais a gente parou de se corresponder. Ela ficou muito minha Tornaram-se amiga. amigas. Nossa, a gente tornou muito amiga até agora, há pouco tempo, quando ela partiu. Depois que eu vim para Curitiba, eu fiquei muito tempo sem vê-la. Um dia eu estava assim, mexendo nas minhas coisas, porque ela escrevia sempre cartas no papel, né? Eu guardei todas. Dá para fazer um livro, hein? Então, umas memórias com Ruth de Souza. Não é? E aí, eu tenho uma caixinha com as cartas dela, e eu encontrei um cartão que ela me mandou de Natal, com 3 anjinhos que ela desenhou, assim bem pintadinho. E eu olhei eu falei, nossa, acho que eu vou enquadrar. Olha, fazia o quê? Fazia que uns 20 anos que eu estava aqui já, e que eu não tinha mais ido visitá-la. E a última vez que eu fui lá, eu estava em Londrina ainda. Eu tinha feito lá o concurso de Beleza Negra, tinha entrado numa grana, falei, vou visitar a Ruth. E ela tinha me convidado para fazer uma peça que chamava Tamborins da Glória. E essa peça não deu certo porque não tinha patrocínio. E foi quando eu fui lá conversar com ela. Logo em seguida, 4 anos depois, eu vim para cá e depois eu nunca mais fui. E eu estou olhando esse cartão e coloquei num quadrinho e coloquei na sala. Nesse mesmo dia, à tarde, ela me ligou. Eu falei, gente... Ela falou, Geisa, você não dá mais notícia? Eu falei, gente, se eu contar ninguém acredita. Eu acabei de enquadrar, botar o quadrinho. Enfim, a gente retomou. Eu planejei fazer essa viagem para ela, que foi a última viagem que eu fiz no ano que ela um ano antes dela falecer. Então a gente criou esse vínculo, e eu falo que a Ruth, eu falei para ela que eu queria fazer um projeto, para homenageá-la. E nessa viagem eu pedi a bênção, eu pedi a permissão, gravei, falei que bom que eu gravei, né? E ela falou assim, mas eu nunca te dei nada. Por que você quer me homenagear? Olha que pessoa. Olha, nossa. Gente, incrível, eu né? falei, você deu mais do que você imagina. Você não tem noção. Foi uma grande inspiração. Nossa, abrir a porta da sua casa para mim. Eu estou sentada aqui com você, a gente manter... Imagina, me deu muito mais do que você imaginava. Enfim, e aqui eu fui daí fazendo meus trabalhos com as escolas, contando minhas histórias. E quando eu vi, o tempo passou, estou aqui até agora. E no Teatro de Comédia do Paraná, que espetáculos você fez? Aí já foi um certo tempo depois. Então, eu cheguei aqui em 93, foi 4 anos depois, foi em 93, no final de 93, e aí aqui tinha aquela movimentação toda do TCP, né, os testes, várias coisas. E eu fui fazer todos os testes, mas eu conhecia o Lutero Almeida. O Lutero sempre acompanhou o Delta, a gente nos festivais, a gente se encontrava nos festivais. E ele era muito amigo do grupo, muito amigo da gente. O Lutero, eu gostava muito dele, assim, porque ele era uma figura, né? Até uma vez a gente foi fazer uma peça, fazer uma apresentação em Maringá, e teve um dilúvio, assim, choveu muito. E o festival era dentro de uma lona. E ele foi atrás, né, e a chuva destruiu tudo. Ele organizou naquela lona, ele fez um palco pra gente, sabe? Foi muito legal. E aí eu reencontro ele aqui em Curitiba, e ele estava fazendo O Guerrilheiro da Inconfidência. Então foi a primeira peça, daí ele me convidou, né, para fazer o teste, claro, passei, porque
ele me convidou. E foi a primeira peça que eu fiz aqui, depois da nudez, né? Que eu fiz aqui como Geisa autônoma, enfim. Foi bem legal fazer esse início assim. Aí depois a segunda foi com o Hugo Mengarelli, que foi... Saudoso, um grande diretor que nós tivemos no Ele Paraná. também falou que ele queria muito que eu fizesse, ele era muito amigo também de Teodoro, eu admirava o trabalho. E eu fiz, que foi o Eterno Retorno do Cavaleiro Solitário, que estava o Guilherme Weber, o Tupaciretã, um elenco bem Foi um espetáculo lindo, eu assisti. lindo, foi bem legal, No Guairinha. no Guairinha. Então, esses foram os 2 primeiros trabalhos que eu fiz aqui. Geisa, você comentou lá no começo dessa questão da invisibilidade, né, do artista, né, você com uma história, né, uma atriz já reconhecida, não só aqui, mas fora também, e vem para Curitiba, né, e tem um pouco essa questão. Você percebe, claro que acredito que evoluímos, acredito que há espaço maior para o artista negro, mas como que você percebe o mercado de trabalho hoje para o artista preto? Eu acho que assim, houve avanços, né? Porque a gente não parou de correr atrás, né? Dessa inclusão. Houve avanços, mas eu acho que ainda falta, ainda existe essa resistência, ainda falta muito, né? Isso e a gente está num lugar muito classista, conservador, que invisibiliza mesmo. E aí, assim, eu sou uma mulher preta, retinta, e a gente sabe que tem essa nuance, né? Essa cultura do embranquecimento, e que não dá pra gente fazer de conta que não existe. Que existe. E aí, assim, houve avanços. Agora, quando eu cheguei aqui, nossa, quando eu cheguei aqui, Aí eu cheguei bem deslumbrada mesmo, mas dentro do meu estilo, que eu já cheguei aqui toda colorida, com as minhas tranças, com os meus saruel, porque o movimento negro de Londrina era bem intenso, né? Então a gente já vivia todas essas... Nossa, houve coisas assim, tipo... menos com a sua risada, menos com essa roupa, menos... se eu tivesse tirado, se eu tivesse me diminuído... Agora parecia que eu ia estar copiando, porque agora até japonês usa dread, todo mundo usa saruel, as lojas são coloridas, mas assim, até isso, sabe? Tinha isso aí menos, seja menos você, menos. E a gente, é aí que eu acho que eu falo que mora a resistência, que às vezes a gente precisa resistir para ver o avanço. E porque a gente, nossa, o tempo passou rápido. Não passou porque a gente estava o tempo todo. E quando eu cheguei aqui, parecia que só tinha eu. As pessoas me olhavam como se eu fosse um ET, assim, eu achava muito engraçado, porque a minha risada tem vida própria. E eu achava engraçado, falei, gente, por que isso, né? Melhor assim. Mas agora nós somos já muitos. Já chegou muita gente. Então já tem vieram muitas pessoas. Já tem mais essa miscigenação, essa mistura de pessoas, de ideias diferentes. Então já não tem mais tanto... a cultura do conservadorismo, mas já não está tão conservadora, porque já existem várias ideias. E já tem também muita gente preta. Sempre esteve na periferia, né? O povo sempre esteve aí, o tempo todo. E como eu fiquei sempre nessa região do centro, mas eu ia para a periferia... levar o meu trabalho de contação de história, conhecer o povo. Então, eu acho que avançou, sim. E nós temos, né? Você falou, sempre existiu, talvez essa coisa territorial, né? Ficou à parte muito tempo na periferia, e que nós vimos até no último festival uma grande presença de grupos, de pessoas e artistas negros. Sim, e tá também essa descentralização, né? Eu acho que já tá tendo uma circulação e mais pessoas juntas falando a mesma linguagem, né? E você, o que causa uma maior conscientização, o que amplia essa conscientização, né? Então, eu acho que quando nós somos muitos falando a mesma coisa, nós somos mais ouvidos. Então, eu me via assim, muito sozinha, querendo dar continuidade numa coisa que eu já estava fazendo,
no meio de um povo que não estava falando sobre isso, que não queria ouvir. Então agora as pessoas já ouvem mais, já faz mais, já mistura mais, sabe? Mas é uma luta que vem de longe, né? E você é sempre convidada para fazer trabalhos? Como é que é a sua rotina como atriz? Tá sempre fazendo alguma coisa, né? Eu sei que recentemente você fez uma peça com o Diniz, né? Sim, eu tô sempre uma fazendo. ópera. Poderia estar fazendo mais, pelo tempo que eu tô aqui. Poderia estar fazendo mais. E por que não faz? Eu trabalhei mais, a princípio, com Fiane, né? Que eu fiz lá, inclusive ganhei o Gralha fazendo a Odelay Rodrigues, no Risos e Lágrimas, que era a vida da Lala. Os 2 Gralhas que eu ganhei foi fazendo lá no Fiane. Então, eu trabalhei mais com Fiane mesmo. Então, a gente começou lá no Sebel, que ainda não existiu Lala, e que era o Que Horror de Família, que era essa comédia que pegou também. Foi um grande sucesso. Foi um sucesso, assim. E aí quem fazia era a Marli Gotti, daí eu substituí a Marli fazendo a criatura, eu criei uma outra criatura com a minha cara. Então foi muito legal nesse momento fazer o Que Horror de Família, porque a criatura ela pegou muito e ela ficou, imagina, no domingo à tarde, crianças iam para ver a criatura. Eu gostei muito dessa criação. E aí, a partir daí, ela entrou para a Casa do Terror, né? Foi convidada para a Casa do Terror, e foi com a Casa do Terror 4 que eu ganhei o Gralha, e depois fazendo a Odelay, que eu adorei fazer também, no Risos e Lágrimas. E fiz, na abertura do Lala, eu fiz a Serpente, né? Que tava eu, o Enéas, queridão. Fiz a Serpente, fiz o Pão Duro. Então, enfim, eu trabalhei mais confiando mesmo. Aí depois fiz lá com o Lotero, TCP. E trabalhei também, fiz uma peça com o Giovanni, na Santa Felicidade. E com o Diniz eu fiz a primeira ópera pop, que a gente fez em 2012. E Vocês agora, circularam, né, por alguns teatros. E aí agora a gente também tem isso que a gente se encontrou mais também dentro desse letramento, sabe? Então, nós estávamos no mesmo espaço, mas cada um vivendo uma realidade, cada um vive uma realidade diferente. Então, quando eu falo dessa invisibilização, quando eu falo da falta de letramento, eu falo sobre o meu ponto de vista, sobre a minha vivência, porque cada um tem uma, né? E o Diniz, agora a gente está mais dentro desse letramento, junto, a gente se encontrou. E eu fiz, então, a ópera, a primeira ópera, a gente fez essa última agora, que foi maravilhoso. E a gente está sempre fazendo, está sempre trocando umas ideias também. Eu, a Kátia, né? Com o Move também eu fiz, que foi antes da pandemia, logo antes da pandemia, que a gente estava fazendo o 7 com o Tadeu, né? Foi os 2 últimos espetáculos que a gente fez na pandemia, foi o 7. E eu acho Curitiba bem legal, que foi esse musical com o Move, que foi muito bacana. Eu acho que fechou assim uma semana antes, daqui a pouco é lockdown. Pronto. E continuei fazendo os meus, sabe? Eu tenho um projeto que chama Aprendendo a Aprender, que eu reúno dentro dele todas as minhas... são as oficinas de turbante, são essa conscientização com as crianças, né? Oficina de autoestima com as meninas, com a comunidade escolar, sabe? Porque a Lei 10.636 de 2003, que institui o ensino da cultura afro e indígena na escola, ela precisa desse movimento da gente, de estar indo lá. Porque, assim, são coisas que a gente não aprendeu na escola. O educador também não. Então, esse trabalho precisa ser feito junto com a comunidade escolar. Então, você falou, fez personagens importantes e falou da Ruth de Souza, maravilhosa. Como que foi fazer e pesquisar, interpretar Odelay Rodrigues? Olha, a Odelay foi muito legal, porque assim, a Odelay,
Eu acho que a maioria das pessoas ficaram conhecendo ela depois da propaganda Do café do Café Damasco, né? E eu não foi diferente. Eu lembro que a gente discutiu muito no movimento negro de Londrina, porque tudo gerava uma troca assim, de discussão, e foi muito questionado, né? Ele aparece, Café Damasco, forte puro brasileiro, fazendo esse comercial, e a gente foi discutir, né? Porque será que não era, sabe, café e não sei o que e tal. Eu falava, deixa ela fazer, gente, ela vive num outro contexto, ela vive, né? Imagina, naquele momento era só ela também. Se eu falo que no momento que eu cheguei era só ela no meio de uma Curitiba muito mais conservadora. E eu acho que foi muito bacana esse momento que tirou ela do teatro palco, onde centralizava, né? Só via quem estava envolvido, né? De alguma forma. E a televisão deu essa abertura para que nós, né? Todas as E pessoas... ela iluminava aquela ela tela, era muito aquele iluminada. jeito dela. Nossa, e aí assim, quando eu vim para Curitiba, foi muito bacana o nosso encontro, porque parece que a gente já se conhecia. E aí, assim, como eu estava um tempo já trabalhando com Fiane, a Lala eu já conhecia pessoalmente. Ela, eu só pelo comercial. E aí ela vem andando um dia na 15, de braços dados com a Lala. E aí cumprimentei a Lala, a gente se olhou, e aí foi muito rápido, assim. Elas estavam indo não sei para onde, e a gente foi se olhando assim. E eu senti nela assim, seja bem-vinda nesse lugar. E eu acho que esse código entre nós, mulheres pretas, eu falo isso, mas eu pontuo isso, mas é porque a gente tem essa hierarquia, essa coisa, né, da cultura do embranquecimento mesmo. A gente se viu muito e eu acho que esse código de se olhar chega naquele momento de você falar, não estou sozinha. Sabe, não estou sozinha. Seja bem-vinda nesse lugar. O olhar foi bem esse, assim, a gente foi uma coisa quase que em câmera lenta, assim, ela olhando para mim, rindo para mim, eu rindo para ela, e pronto. Pronto, estava selado os nossos olhares, a gente se conheceu. Provavelmente você resgatou essa imagem na hora da composição. Nossa, também, né? E isso foi... E quando me convidaram para fazer, eu falei, nossa, que maravilha. Que eu vivia solfejando, cantando ali o Café Damasco. E foi muito legal fazer essa pessoa, né? Uhum. Foi muito gostoso. Eu me senti, assim, contemplada. E a questão da terapia holística, como que você trabalha? Você falou que é um pouco, faz parte também, né, da persona Geisa e tal. Então, eu como disse, eu sempre observei muito meu pai. Eu falo que meu pai era o próprio Preto Velho. Ele era aquela pessoa que se você falasse assim, olha, eu tô com uma dor na unha, ele sabia qual a erva, sabe? Ele conhecia todas as plantas, todos os chás, todas... E eu sempre fui muito observadora, assim, parece que eu só faltava adivinhar aquele pensamento. Então, eu acho que começa daí, que a gente veio dessa coisa da benzedeira, e isso veio meio que impregnado em mim. E eu tenho também essa sensibilidade de procurar pesquisar além do que eu estou vendo, sabe? Gosto muito de mexer na terra, que já veio da gente também. Então, as terapias integrativas, elas vieram impregnadas em mim, assim. Gosto também de mexer com a planta, então eu fui estudar. Eu fui estudar radiestesia, eu fiz o reiki, que eu acho que eu tenho essa cura na mão. Da imposição de mãos. Eu fui estudar o reiki. Conscienciologia, que é o estudo da consciência. Então, eu fiz acoplei todo esse conhecimento que, na verdade, cada um feito de uma forma. E aí eu falo que o meu pai, ele era radiestesista e morreu sem saber o que era radiestesia. Porque eu precisei estudar, porque a radiestesia, ela trabalha com o pêndulo, com os
com os instrumentos, de detectar a sua energia, se é... E dentro da geobiologia, ele mexia com terra, né? Então, estudar a geobiologia, como é a energia do solo, se a sua energia é autogerada, se é gerada por alguém, se é gerada pelo ambiente. E através da radiestesia, você faz florais, você faz feng shui. Para poder equilibrar tudo isso. Para equilibrar tudo isso. E aí, eu estudando a radiestesia, eu falei... Gente, meu pai era um radiestesista, só que isso vem lá, é aquilo que a gente fala, a sabedoria vem dos livros, os saberes vem dessa ancestralidade. Porque meu pai, ele pegava uma varinha e falava, fura aqui que aqui tem água. Totalmente Tinha intuitivo. um poço ali. E hoje a gente usa o quê? As forquilhas, que mas são metais, o pêndulo, essas coisas todas, e tudo ali naquele rústico, dentro daquela sabedoria. Ele sabia que horas eram, pela posição do sol, né? Aí hoje a gente faz todo esse cálculo, essa coisa toda. Eu falei, olha, gente, meu pai era radiestesista e nunca soube o que é radiestesia. Então, assim, eu gosto muito disso que eu falo. Por isso que eu digo que é uma missão mesmo. Porque é uma forma de você se ajudar e também de ajudar os outros, o seu meio ambiente, enfim, se equilibrar, se conhecer é autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente se conhece, fica mais fácil você conhecer e respeitar o outro. E o cinema? É uma outra paixão? Ou você... Eu acredito que você tenha feito mais teatro do que cinema, ou é uma atividade que você gosta de fazer? Pois é, eu me descobri, eu gosto muito Eu falo que a gente tem eu tenho muitas imagens. Você me dá ali um grão de milho, começa a contar uma coisa. A gente tem essa coisa de criar imagens, né? E eu fiz aqui alguns filmes quando tinha o Causos e Causos, né? Na RPC. Participei de alguns episódios. A Fantasma do Passo, que eu não sabia dessa história, que tem a Fantasma do Passo. Descobri histórias. As lendas curitibanas. Nossas lendas. E então, aí eu fui pegando gosto. Na verdade, eu sempre gostei. Eu quero aprender a fazer. Porque interpretar eu sei, mas eu quero aprender algumas técnicas, fotografia, sabe? A fazer mesmo. Porque eu falo que eu faço, eu dou conta de fazer. Mas acho que eu ainda preciso de algumas técnicas. Mas eu gosto muito, eu peguei muito gosto, assim. Depois que eu fiz o Besouro. Depois que eu fui fazer o Besouro, que conta a história do capoeirista, né? Que foi graças a ele que hoje a capoeira é esse patrimônio. E são os nossos heróis que a gente não aprendeu na escola, que tá aí. E muita gente ficou sabendo sobre o Besouro depois que assistiu o filme. E o Besouro tem muitas lendas sobre ele, né? Que ele voava, ele enfrentava os batalhões, porque ele voava, isso era por causa da capoeira. Mas ele reúne um apanhado da cultura negra. Só fala sobre os orixás, não é só sobre o personagem Besouro. E a gente gravou lá na Chapada, né? Baiano, com os meninos do Olodum. Foi muito legal, foi muito lindo. E eu, claro, estava lá com o pé na terra, no meio de uma comunidade negra, que era a figuração do pessoal dali, os quilombolas e tudo. Então, me encontrei, assim. Então eu gosto muito de fazer cinema, quero fazer muito cinema. Aí o último que eu fiz foi o Vazante, que foi Daniela Thomas que dirigiu, que foi bem legal também. A gente gravou em Minas, a gente gravou lá na cidade do Cerro. Eu tô gostando cada vez mais, eu quero cada vez mais fazer cinema. Olha aí, chamem a Geise para fazer mais cinema. Você sabe que eu antes, eu me achava muito feia no vídeo, achava minha voz muito... E nesse momento eu tô gostando muito da minha voz, sabe? Com essa maturidade, minha voz tá ficando mais grave. Eu tô gostando muito de ouvir minha voz. E eu tô cada vez gostando mais de me ver no vídeo, sabe? Eu acho que a gente vai se gostando e a gente vai aperfeiçoando esse se gostar. Quando eu saí daquele momento que eu te falei que eu ficava explicando demais para as pessoas, né? Você vai sumindo de você. Então eu me encontrei, sabe? Assim, eu acho que
E ultimamente eu tô me achando muito bonita mesmo. Eu tô me achando E tá linda. mesmo, gente. Tô Ela gostando tá da minha radiante voz. aqui nesse estúdio. Tô gostando da minha né? voz. que tá Iluminada, iluminada. E para finalizar, a gente começou falando no programa, você começou falando no programa sobre novos horizontes, sobre descobrir novos caminhos. Qual é o próximo passo de Geisa Costa? Então, eu quero escrever, eu tô juntando material que eu quero escrever o meu livro, que é A Casa das 9 Mulheres. Nós somos 8 irmãs, então 9 mulheres, porque mais a minha mãe. E eu tenho a minha observação em cada uma delas, eu tenho um entendimento delas, do meu ponto de vista, que nem elas perceberam ainda. Eu quero colocar isso. E eu quero também, através disso, fazer um curta com toda essa imagem que eu processo na minha cabeça, com todos esses causos que eu conto. Eu quero produzir um curta. É o meu livro, é um curta. Então, eu estou tirando do papel esses projetos, que agora, remexendo, eu vi que eu tenho muita coisa ali, muito, muito interessante. E as minhas poesias também, né, que eu tenho. Eu também faço uns rascunho umas poesias. Então, eu quero juntar todo esse material, contar minhas memórias, né? E contar sobre essas pessoas como a Ruth, que fizeram muita diferença na minha trajetória, principalmente porque antes dela falecer, que eu fiz essa viagem, eu conversei muito com ela sobre isso. Falei que eu ainda vou fazer esse trabalho, mas eu quero fazer um trabalho bem feito, porque ela merece. Nós merecemos, e eu acho que porque quando eu planejei fazer, eu queria que ela estivesse junta. Aí, quando ela foi ficando mais fragilizada, que ela não podia sair, aí eu falei para ela, bom, se eu sei que agora você tá com problema na perna, você não pode, eu quero colocar você conversando comigo no telão, né? Agora ela se foi, eu vou repensar como é que eu vou fazer, mas eu quero realizar esse trabalho. Não, e tem material dela, né? Um material imenso, vídeo, fotos. Então, tudo isso, eu quero reunir todo esse material que agora remexendo, eu falei, meu Deus, é muito rico isso para ficar guardado. Não deixa guardado, não. Né? Olha, muito obrigado por sua participação. Que venham aí novos capítulos. Nós vamos estar aqui na plateia sempre assistindo a Geisa Costa. E aguarde o próximo ou a próxima voz protagonista. A gente volta já.